Glória a Deus, aleluia. Minhas irmãs, então vamos ficar sobre os pés para receber aqui a nossa preleitora da noite. Que Deus possa usá-la, a missionária Cícera, para falar com a gente e trazer essa mensagem direta dos céus aos nossos corações. Que Deus fale conosco e te abençoe e te use-me. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém? Vamos para o livro de Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor possa estar nos abençoando nessa noite, derramando o seu Espírito sobre essa igreja, sobre as nossas vidas. Amém? E veio a palavra do Senhor a Jonas, o filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar as cargas que estavam no navio para o livrarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens, dorminhoco? Levanta-te e clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não perecemos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos o que causa nós sobreveio este mal. E lançaram sortes e caiu sobre Jonas. Então disseram: Declara tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra e de que povo és tu? E ele diz: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus dos céus, que fez a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disse-lhe: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe o tinha declarado. E disse-lhe: Os que faremos agora? Nós, para que o mar se nos acalme, porque o mar ia se tornando cada vez mais impetuoso. E ele disse: Levanta-te e lança-se ao mar, o mar se vos aquietará, porque sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer volta no navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez contra eles. Então chamaram ao Senhor e disse: Senhor, nós te rogamos que não perecemos por causa da alma deste homem, e que não ponhas sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te provém. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. É até aqui, irmãs. A história de Jonas é uma história bastante conhecida. A Bíblia relata aqui no 1º capítulo de Jonas que o Senhor mandou ele ir até a cidade de Nínive para alertar aquele povo sobre o pecado deles.
Mas aqui nós vimos que o Jonas ele era um pouco revoltado com aquela cidade, porque para Jonas aquela cidade, aquele povo, já não tinha mais jeito, não tinha solução aquele povo. Para Jonas era perda de tempo ele ir até aquela cidade e pregar, alertar aquele povo sobre o pecado deles, né? Então o que Jonas fez? Diante dessa situação, do que Jonas pensava, do que Jonas achava sobre aquela cidade, ele tomou uma decisão, que foi a decisão de fugir da presença do Senhor. E o Senhor tinha falado para ele: vai até aquela cidade e alerta aquela cidade sobre o seu pecado. Mas Jonas simplesmente, ele falou, ele deve ter pensado assim: eu ir lá, eu vou perder meu tempo indo até aquela cidade, eu vou perder meu tempo indo até aquele lugar. E trazendo para os nossos dias de hoje, irmãos, muitas das vezes nós nos colocamos como o profeta Jonas. Deus fala: vai lá até aquela pessoa e fala de mim para aquela pessoa, alerta aquela pessoa. Mas nós nos colocamos como o profeta Jonas. Fugimos da presença do Senhor, não ouvimos a sua ordem, não obedecemos. E muitas das vezes nós ficamos também como o profeta Jonas. Irmãos, a palavra do Senhor é uma coisa muito séria. Obedecer o que Deus está ordenando é algo muito sério. Porque isso envolve, muitas das vezes, pessoas que estão ao nosso redor. Como relata aqui, por causa da desobediência de Jonas, Deus mandou sobre aquele mar uma grande tempestade. Então não era só Jonas que estava perecendo, não era só Jonas que estava no meio daquela tempestade, mas aqueles marinheiros. E aqueles marinheiros tinham culpa da desobediência de Jonas? Eles não tinham. É tão tal que eles ficam se perguntando: ah, mas por quê? Por que está acontecendo isso? Por que veio essa tempestade sobre a minha vida? Muitas das vezes, irmãos, nós nos colocamos assim, por causa de um erro nosso. Toda a nossa casa pode pagar. Quem está ao nosso redor, quem está próximo a nós, pode ser atingido por essa tempestade. Mas o Senhor, Ele é tão misericordioso que Ele coloca várias situações para que você tenha sabedoria para você sair daquela tempestade, para você fazer a vontade dele. E aqui o Jonas, ele fugiu, justamente porque ele pensava, né? Com certeza ele pensava dessa forma: eu vou fazer o quê? Mas na frente a gente pode ver que ele ainda questionou com o Senhor: eu vou fazer o quê naquela cidade? Aquele povo desobediente, aquele povo que não escuta ninguém, aquele povo que não ouve nada. E hoje não é diferente. Trazendo essa história, essa situação do profeta Jonas para as nossas vidas de hoje, hoje não é diferente. Muitas das vezes nós olhamos assim para alguém da família que bebe, fuma, se droga, se prostitui, e Deus fala: vai lá,
Ora por aquela pessoa, fala de mim para aquela pessoa, faz um convite para aquela pessoa, para a igreja. Mesmo que você leve um não, mas chame. E nós simplesmente cruzamos o nosso braço e pensamos, eu vou fazer o quê? Eu vou chamar nada, não vai não. Perda de tempo, não tem mais jeito. Mas para o Senhor tudo tem jeito. Para o Senhor tudo tem uma solução. E essa situação aqui do profeta Jonas, que nos versículos a seguir fala, né, que a situação daquele povo chegou de uma tal maneira, né, que eles lançaram sorte e caiu sobre Jonas, e eles perguntaram: de onde você é? De onde você vem? Aonde você mora? Quem és tu? Por quê? O que tu fizestes? Aí ali, diante daquela situação, o que Jonas fez? Ele teve que confessar o que ele tinha feito. Eu fugi da face do Deus vivo. Eu fugi da face do Senhor. Então, diante daquela situação, Jonas reconheceu o seu erro, pediu que jogassem ele ao mar, para que aquela tempestade pudesse se acalmar e eles ficarem bem. Porque tudo aquilo que estava acontecendo era por causa dele. Então, a nossa vida, irmãos, é dessa forma. Muitas das vezes nós tomamos atitude baseada no medo, baseada na emoção, e essas atitudes podem trazer consequências graves, não só para nós, mas para quem está conosco, para quem convive conosco no dia a dia. Aí mais na frente, diante dessa situação no qual aqueles homens jogaram Jonas no mar, e depois que Jonas foi jogado no mar, tudo ficou calmo, veio abundância na vida daquelas pessoas. Mas aí em seguida Deus, ele é tão maravilhoso, que ele deu um escape para Jonas. Ele simplesmente podia ter deixado Jonas morrer afogado naquele mar. Ele simplesmente podia ter deixado Jonas perecer. Mas aí Deus entrou com uma providência. Deixou que ele fosse engolido pelo ventre do peixe. E muitas das vezes, diante da nossa desobediência, Deus faz isso na nossa vida. Ele deixa que problemas financeiros venham, ele deixa que você fique doente, ele deixa que um filho seu fique doente, ele deixa que você vá lá no fundo do poço, lá no ventre do peixe, para que lá dentro do ventre do peixe, para que diante desses problemas você venha orar e clamar e pedir a Deus que Ele tenha misericórdia. E Deus é tão maravilhoso, irmãos, que Ele pega e faz com que aquele peixe vomite Jonas para fora na praia. E ali Jonas não tem outra solução a não ser ir até a cidade de Nínive, pregar o que o Senhor mandou. E ali aquela cidade teve a solução. O rei, o povo daquela cidade ouviu o que Deus tinha mandado Jonas falar. Mas por que Jonas em primeira mão reagiu dessa forma? Eu não vou fazer isso. Aquele povo não tem jeito. Sabe por quê, irmão? Porque Jonas sabia, conhecia aquela cidade, ele sabia como que era aquele povo. E muitas das vezes nós ficamos dessa forma também. Nós olhamos
um parente, ou até mesmo uma pessoa próxima, e falar assim, não vou falar com aquela pessoa não vou fazer nada, não vou orar, não vou fazer nada, por quê? Eu conheço. Ali não tem jeito, não vai me ouvir, não adianta. Irmãos, a pessoa pode até não te ouvir, naquele momento, mas a semente foi lançada. A semente foi lançada. Aquilo ali vai ficar na cabeça daquela pessoa. Quando aquela pessoa estiver numa situação difícil, ela vai lembrar e vai pensar, poxa, aquela irmã da igreja, aquele irmão da igreja, aquele pastor, aquele missionário, ele falou isso e isso para mim. E é verdade. Então aquela semente que você lançou pode mudar muita coisa. E hoje, nós trazemos para as nossas vidas, para essa geração de hoje, quantos Jonas tem? Muitos. Muitos. Irmã, quantas vezes, eu tiro por um exemplo, quantas vezes Deus... eu me lembro de um episódio que uma vez eu estava dentro do ônibus, indo para Brasília, trabalhar. E tinha 2 jovens sentados atrás de mim. Pelo que eu ouvi e percebi, eles estavam vendo vídeo de pornográfico. Estavam falando umas coisas bem obscenas atrás de mim. Aí, na hora, o Espírito Santo falou: te levanta e fala com eles 2. Oi, mãe, e aquilo ali... E a viagem indo, e quase chegando em Brasília, e o Espírito Santo te levanta e fala com eles 2. Irmão, eu cheguei lá em Brasília e não falei. Eu não falei nada. Desci do ônibus, aqueles 2 jovens desceram do ônibus e eu não falei nada. Mas quando eu fui aonde eu tinha que ir, não deu certo. Nada. Aí fui lá para dentro do Conjunto Nacional e comecei a andar dentro daquela loja lá, C&A. Mãe, eu estava com minha mão assim, ó, pegando assim numa roupa. Eu vi tudo escurecer, desmaiei lá dentro. A pressão caiu. Glicose caiu, eu desmaiei lá dentro, acordei lá em cima da enfermaria, né? E ali aquela enfermeira falou assim: a senhora é diabética? Eu falei, sou. Ela falou, pois é, a senhora comeu que horas? Perguntou que horas que eu tinha comido, eu falei aquilo tudo. Aí ela me deu um copo de suco para a glicose subir, me deu... E ali, mas veio na hora aquele pensamento: tu fez o que eu mandei? Tu não fez. Aí, irmãos, quando eu fui embora, quando eu saí, que eu fui embora, aqueles 2 jovens estavam lá na fila do ônibus para vir embora também. E eu, eita, não tem jeito não, tem que falar com eles 2, né? Entendeu? Aí a fila grande. Aí eu fui e cheguei neles 2. E falei. Eles 2 ficaram assim sem graça, né? Falei. Eles 2 ficaram sem graça. E ali, irmãos, eu fiquei com meu coração aliviado, né? Eu fiz a minha parte, né? Então, irmãos, eu tiro como exemplo. É ruim. E Deus, Ele cobra. Você viu o que aconteceu? Eu fui olhar a roupa na loja. Olha o que deu. Depois, quando chegou em casa, eu fiquei pensando. Falei, gente, olha só. Igual Jonas. Jonas pegou a passagem, comprou a passagem, foi viajar e foi dormir. Né? Enquanto que Deus tinha
lançado sobre aquele povo que estava ali, aquela tempestade. Então, muitas das vezes, irmão, nós fazemos as pessoas pagar pelos nossos erros. Isso é o certo. E quando se diz respeito à palavra de Deus, é uma coisa muito séria. Muito. Às vezes você pensa assim, não, mas será que eu estou ouvindo direito? Será que é Deus mesmo que está falando comigo? Com certeza é, irmãos. Porque o diabo, ele não vai soprar no seu ouvido para você ir até uma pessoa e falar do amor de Jesus para aquela pessoa. Se você sente no seu coração que você tem que ir, você vá. Mesmo que você seja xingado, mesmo que você seja escorraçado, mesmo que você não tenha êxito. Mas é como eu estou falando. Aquela semente foi lançada. Eu até falei para a irmã, né, irmã? Que uma irmã tinha me convidado para um culto no lar, para pregar no culto do lar, e eu não sabia nem quem era o povo. E no caso, irmã, era uma boca de fumo. E eu nem sabia que era boca de fumo, e estou lá. E eu só via tanto homem, e tão pouca mulher. Aí eu tinha preparado uma palavra, aí na hora o Senhor me mandou ler em Apocalipse, aquela passagem que fala, né, que os feiticeiros, os homicidas, não vai para o reino do céu. Aí depois que terminou tudo aquilo ali, que a irmã que estava comigo falou, ei, irmã, Deus é contigo, viu? Eu falei, por quê? Ela falou, irmã, eu estou aqui, ó, apertadinha aqui de medo. Eu falei, por quê? Irmã, ali tudo é bandido. Ali é uma boca. Eu falei, e daí? Ela falou, irmã, mas você viu o que você pregou? Eu falei assim, não foi eu que falei, foi Deus. Porque eu tinha preparado uma palavra na hora, Ele mandou eu ler aquela. Isso foi, irmão, numa sexta. Quando foi num sábado de noite, eles estavam tudinho lá dentro da igreja. Eles estavam tudinho lá dentro da igreja. E pelo que eu sei, estão lá até hoje. Tem um que já é pastor, tem um que é diácono, tem um que é presbítero, tem um que é evangelista. E se eu não tivesse feito, talvez assim, o Senhor não deixou nem eu saber. Aliás, quem foi fazer esse culto, nem sabia também. Né? Então é assim. O profeta Jonas, ele é um exemplo para a nossa vida. Nós podemos pegar essa história do profeta Jonas e trazer para a nossa vida. Né? Existem vários e vários exemplos de obediência e desobediência também, né? Na Bíblia. Mas que nós possamos ter também a delicadeza e a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo falar. E também nós temos a sensibilidade de obedecer à voz do Senhor. Né? Porque quando Deus manda a luta, manda a tempestade, vaia para todo mundo que está perto ali daquele desobediente. Infelizmente, funciona dessa forma. Mas Deus, Ele sempre tem a solução. Né? Jonas podia ter morrido, podia ter perecido naquele mar, mas o Senhor ainda deu um escape. Colocou ele dentro daquele peixe para lá dentro ele reconhecer que ele foi errado, que ele foi desobediente. E ali ele clamar. E Deus ouviu a oração dele, tirou ele de dentro daquele peixe. Eu imagino que era uma baleia, né, irmão?
porque a baleia é o maior peixe que tem nos oceanos, é a baleia, eu imagino que seja, né? A Bíblia não fala que era uma baleia, né? Fala que foi um grande peixe, mas eu imagino que seja, né? Então, irmãos, só Deus mesmo. Como é que uma pessoa pode ficar dentro de um ventre de um peixe e não morrer? Como é que respira? Então eu vejo nisso aí também, irmãos, um milagre, uma coisa extraordinária. Deus, Ele é tremendo, Deus, Ele é maravilhoso. E eu agradeço essa oportunidade nessa noite, tá? Que nós possamos ouvir a voz do Senhor e obedecer. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Forte, irmão. Glória a Deus. Nós vamos ficar sobre os pés, vamos encerrar. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Altíssimo, a Tua palavra foi pregada nesta noite, meu Pai. Muitos foram os que não puderam chegar até a Tua casa, não sabemos os motivos, mas o Senhor sabe. Mas a Tua palavra foi pregada, meu Deus. Nos capacita, ó Espírito Santo, para que não venhamos a ter medo de falar da Tua palavra, de falar do amor de Jesus àquelas pessoas que precisam ouvir a Tua mensagem, que precisam ouvir do Senhor Jesus, que precisam se entregar e que estão esperando, meu Pai, muitas vezes, apenas só uma palavra, apenas só que um missionário Teu chegue até essas pessoas, meu Pai, e fale do Teu grande amor, do amor que o Senhor tem por cada um de nós, meu Pai. Que não venhamos, meu Deus, a ter somente a fé, mas como a missionária falou, que venhamos a ser obedientes na Tua palavra, meu Pai. Obedecer, meu Pai, sem medo, porque sabemos, meu Deus, que o Senhor só tem o que é bom para nós. Estamos encerrando, meu Pai, este culto desta noite. Nos leva em paz aos nossos lares, nos abençoa, nos protege, nos livre de todo e qualquer mal, de toda e qualquer flecha do maligno tente nos atingir, meu Pai. Abençoa cada membro, meu Pai, desta igreja e de todas aquelas espalhadas por este mundo, meu Pai, que levam a Tua palavra, meu Pai, a Tua palavra de amor, de esperança, meu Pai, porque sabemos, Jesus, que logo, logo o Senhor está voltando para buscar os seus, meu Deus. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em o nome de Jesus. Meus irmãos, curvem a cabeça, estendam as mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e por todo sempre. Amém. Está terminado.